Fala galera, está começando mais um episódio do seu programa predileto, o Radar da Série B. E no programa de hoje vamos comentar os jogos da 21ª rodada, que começou na sexta-feira, dia 7 de agosto, e terminou nessa terça-feira, dia 11 de agosto. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Giovana e bora falar de Série B. Vamos então comentar os jogos da última rodada. E para ficar um negócio mais dinâmico, né, vamos comentar os jogos de acordo com a tabela. A tabela do primeiro ao 20º colocado do Brasileirão da Série B. E vamos começar então falando sobre o primeiro time, o líder do campeonato, que é o Criciúma. E depois a gente vai fazendo do segundo, do terceiro, do quarto e assim por diante, comentando cada jogo, cada 10 jogos da 21ª rodada. E para começar, né, Criciúma e Atlético, com o Atlético ganhando por 2-0 e acabando com total invencibilidade que o Criciúma tinha e ainda por cima deixando pouquíssimas chances, né, de ter aquela vantagem que o Criciúma poderia ter se ganhasse o jogo, né? Então agora o Juventude ainda fica mais perto dele. É algo de se preocupar, né? Com certeza. O Criciúma teve, pra mim, foi a maior zebra da rodada, Gabriel. O Criciúma, o líder, 15 jogos de invencibilidade, vai lá e perde pro Atlético. Apesar de ter sido fora de casa, a gente tava com esperança do Criciúma ganhar, né, esse jogo. Por causa das vantagens do time, do saldo de gols, das estatísticas mesmo. Isso mostra, Gabriel, que futebol não é feito de estatística. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E agora o Juventude criou uma chancezinha de ser campeão da Série B, né? Ficando apenas 2 pontos abaixo do Criciúma. O Criciúma agora tem 40 pontos, 2 pontos só de vantagem do segundo colocado. E falando do segundo colocado, Gabriel, o Juventude fez a parte dele e ganhou. Ganhou de um placar básico de 1-0, mas ganhou fora de casa. E, enquanto isso, aproveitou os deslizes do líder para chegar mais perto, né? O Juventude ganhou de 1-0 do Novo Horizontino, permanecendo na segunda colocação. E diminuindo ainda mais a vantagem que o Criciúma tinha, né? Então, quem sabe na próxima rodada, a Juventude pode até ser o novo líder. Verdade, dependendo do resultado, o novo líder tá chegando. Agora, né, o terceiro colocado, Fortaleza, ele empatou por 1-1 jogando contra o Cuiabá, né? E o Fortaleza teve um expulso. Então, Gabriel, foi um jogo cheio de polêmicas, né? Expulsão. E eu particularmente acreditava na vitória do Fortaleza, mas deu um empate, não é mesmo? E esse empate que fez o Fortaleza subir para a terceira colocação. E agora vamos falar do Operário, hein? O que tá acontecendo com o Operário, Gabriel? Ele era vice-colocado no início da última rodada e nessa rodada caiu para quarta colocação. E nesse jogo eles perderam de 3-1 pro São Bernardo, Gabriel. O que tá acontecendo com o Operário? Detalhe que o São Bernardo estava há 8 jogos sem saber o que era uma vitória. E ganhar assim com uma boa gordurinha, né? 3-1 pra cima do Operário. Na minha opinião, foi o início de um chocolate, Gabriel. O famoso chocolate, né? Que todo mundo conhece futebol. Isso mesmo. Fala. Rapaz, Vila Nova perdeu também. Agora essa derrota foi para o Sport por apenas 1-0. Gente, eu particularmente tô achando que todas essas apostas que eu fiz, eu tô errando todas até o momento. Amigo, eu acho que é a gente mesmo, né? Eu acho que a gente não pode torcer, porque a gente torce, perde. Impressionante. Mas o Vila Nova perdeu, mesmo assim, continua estagnado na quinta colocação. E os 5 primeiros, né, Gabriel? Mostrando que nada tá totalmente certo, porque dos 5, só o Juventude ganhou. Então, a situação tá totalmente incerta na parte de cima da tabela. Tudo pode mudar a qualquer momento. E agora vamos falar sobre o sétimo colocado, que para surpresa foi o CRB. O CRB ganhou de 1-0 do Avaí, subindo para a sétima colocação. Joguinho, né, que foi nessa última terça-feira e foi assim um jogo bem puxado pelo que eu estava analisando e vendo, né?
mas com a vitória do CRB por apenas 1-0. Um placar bem assim. Um placar simples, né, Gabriel? Mas que fez que o CRB subisse para a 7ª colocação. O Goiás ganhou e por 1-0 do Londrina, ele agora assume a 8ª colocação e deixa o Londrina mais uma rodada na zona de rebaixamento. A situação do Londrina não tá nada fácil. Parece que o Londrina entrou na zona de rebaixamento na penúltima rodada e não quer mais sair, Gabriel. Não entendo. Não tá mais ganhando jogos, não tá mais entregando o que o time entregava. Agora o jogo do Atlético Goianiense, que desceu uma posição e agora está em 9º lugar, que ele empatou 1-1 com o Náutico. Gabriel, é interessante esse resultado porque fez o Atlético Goianiense descer uma posição, está em 9º lugar agora, e ele foi ultrapassado especificamente pelo seu maior rival, pelo Goiás, que agora assume a 8ª posição, enquanto o Atlético Goianiense está em 9º, com um empate de 1-1 do Náutico. E vale destacar também, né, que o Goiás está à frente por ter 9 vitórias e o Atlético Goianiense apenas 8. Então, e ambos estão com 32 pontos, né? Tanto o Atlético Goianiense quanto o Goiás e o Sport. Porém, o Sport tem 7 vitórias, o Atlético Goianiense 8 e o Goiás com 9 vitórias, né? Então, o Goiás passa a estar à frente, né, por essas vantagens de vitórias. Ao meio de tabela também está incerto. O campeonato inteiro está todo incerto, né? Eu acho que só o que está mais concretizado, assim, mas no futebol tudo pode mudar, é a zona de rebaixamento, né? Pois é. Rapaziada, Botafogo de São Paulo e América Mineiro. A América chegou ganhando, né? 1-0, começou lá o jogo por 1-0 e tomou mais uma vez a virada. E o Botafogo saiu campeão por 2-1 e agora ele assume a 13ª colocação. Mais uma zebra pro América Mineiro, hein? Ai, Gabriel, eu fiquei muito triste com esse resultado. Vou até compartilhar com vocês, né, que eu estava vendo o jogo. E quando a América fez o gol, eu fiquei muito feliz. Até mandei mensagem pro Gabriel, falando assim: Gabriel, a América tá ganhando. Como uma boa mineira, eu sempre torço pros mineiros, né, na Série B. Mas, como é o desesperado, né, o que tá acontecendo bastante com a América nessa temporada é começar ganhando e levar a virada logo em seguida, sem demorar nada. Infelizmente, com esse resultado, o América continua na vice-lanterna e o Botafogo de São Paulo subiu para a 13ª colocação do campeonato. Agora vamos falar sobre o Ceará e Ponte Preta. O Ceará que está se livrando da zona de rebaixamento e o Ponte Preta se afundando mais ainda da lanterna do campeonato. O Ceará ganhou por 2-0 da Ponte Preta, com um jogo que também teve expulsões, entendeu? Mas é isso, né? O Ceará está se livrando dessa zica que estava desde a final do campeonato da Série A do ano passado, né? Que ele foi rebaixado. E agora está começando uma evolução que eu acredito que vai dar certo para eles não caírem para a Série C. Mas destacar também que eles têm que abrir bastante o olho, porque são apenas 5 pontos que separam ele da zona de rebaixamento. Então, se ele quer ainda criar a chance de escapar ainda mais dessa zona de rebaixamento, tem que focar nas vitórias, hein? Porque só 5 pontinhos pode ser, desaparecer. Igual quem tava lá em cima no líder, caiu de, não lembro mais ou menos, era 8 de vantagem, 5 de vantagem, e aí agora já tá o quê? 2. Então, tudo pode acontecer. Exatamente. Então, gente, esses foram os jogos que aconteceram na 21ª rodada do Brasileirão. E a tabela do Brasileirão da Série B ficou desse jeito. Então, gente, no próximo programa vai sair atualizada a nossa tabela de classificação para saber quem está na frente, né, no quesito de pontuações dos jogos dessa rodada. E também vamos fazer as nossas novos palpites para a 22ª rodada. E quem sabe ainda criar mais uma gordurinha entre nós dois para saber, quem sabe um de nós ser o líder disparado. Gente, e quem que vocês acham que tá na frente? Eu ou o Gabriel, do nosso desafio da Série B? Eu tenho total certeza que dessa vez eu fui bem mal, mas eu vou melhorar na próxima rodada. E também o time tem que me ajudar, né? Porque os meus palpites que eu coloquei, se fizeram tudo ao contrário, aí não dá não.
Gente, eu também acho que eu não fui muito bem, não, entendeu? Eu apostei bastante. Fui mais pelo coração, entendeu? E os que eu fui pela estatística, a estatística não ficou ao meu favor. Pois é. Então, é uma pena. E o nosso programa chegou ao fim mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha e se inscrevam aqui no Reswitch TV. Até mais. Tchau!